Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não é Resposta, o último desta semana, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje vamos a um e-mail de um ouvinte que uma das suas questões já tinha sido abordada aqui noutro programa e que agora pretende saber a opinião do Eduardo do que será melhor para as crianças de pais separados. Qual é o tipo de relação entre os pais que é mais saudável para as crianças? Hoje há muita ideia, Eduardo, boa tarde, de que os pais, o melhor para as crianças é que os pais continuem a ser amigos de alguma forma. Isto é possível? Melhor ainda, isto é desejável, é saudável para as crianças? Olá, Bruno, boa tarde. Olá. Ou seja, vamos lá ver. Começando pelo princípio, eu tenho a ideia que todos os divórcios, por mais amigáveis, são sempre um bocadinho litigiosos. E, portanto, independentemente da clarividência e do equilíbrio que os pais consigam ter, há sempre tensões e arestas que não são fáceis de gerir aos mais diversos níveis, por mais que esteja a acontecer uma revolução tranquila neste país, que no início, quando foi implementada, teve uma espécie de força de bloqueio do meio judicial. De resistência. Ouça, absolutamente incompreensível e até demagógica, e que faz com que hoje a regra dos filhos terem uma guarda conjunta e uma residência alternada tenha obrigado os pais a fazer aquilo que os pais precisam de fazer, que é de terem canais de comunicação, de terem respeito uns pelos outros e de serem capazes, independentemente daquilo que os separou, às vezes até de uma forma litigante, de serem capazes de definir mínimos denominadores comuns que são indispensáveis para o crescimento saudável dos filhos. E, portanto, até aqui, magnífico. Se nesse contexto isso supõe que sejam um bocadinho amigos, eu digo-lhe já que sim. Na leitura das crianças, serem muito amigos, às vezes tem uma dimensão um bocadinho enigmática, porque é quase como se as crianças dissessem calma, então se eles continuam a ser tão amigos, mas por que diabo é que se terão separado? E às vezes isto deixa pontos de interrogação, reticências e páginas em branco na cabeça das crianças. Eu acho muito importante que serem amigos possa significar, por exemplo, cumprimentarem-se com cordialidade e conversarem com urbanidade, por exemplo. Acho muito importante que possa implicar que, por exemplo, a festa do final do ano ou a festa de Natal permita que eles convivam em função dos seus filhos e que, nestas circunstâncias, obviamente, que possam estar, às vezes que entendam que são adequadas, uns com os outros, de maneira a que os filhos percebam que, independentemente de tudo aquilo que os separa, continuam a ter aspectos que os ligam, sobretudo centrados nos filhos, e, calma, os filhos não percebem tudo isso, vão ter a oportunidade de perceber ao longo dos anos. Aquilo que às vezes eu acho escorregadio, e por isso é que os amigos depois é uma designação que pode trazer um ou outro mal-entendido, aquilo que eu acho que às vezes é escorregadio são os pais que, na ânsia de criarem um mínimo nível de turbulência com uma separação, acabam por fazer coisas que às vezes são de facto mal entendidas pelos filhos, nomeadamente jantarem uns com os outros todas as semanas, se for preciso fazerem férias em conjunto e outras coisas do género, porque aí, ou às vezes viagens até, e porque aí cria-se uma atmosfera que, em vez de ser de amizade, resvala para a confusão.
E quando resvala para a confusão, não fica muito claro porque é que os pais estarão separados e, portanto, os filhos ficam sempre numa atmosfera de quem não percebe todos os contornos daquela relação e, não percebendo, nem sempre isso acaba por ser benéfico para eles. No caso deste nosso ouvinte, ele diz-nos que a ex-mulher, a mãe dos filhos, entende que seria bom para as crianças se fossem mais próximos e até se partilhassem entre si questões da vida pessoal, da respectiva vida pessoal. Como é que se equilibra isto quando há disponibilidade e interesse de um lado em reforçar laços que entretanto se tinham rompido? Como é que se acolhe isto sem hostilizar? Ou seja, como é que ele deve dizer, porque é o que ele quer dizer, não é? Eu entendo que devemos ter uma boa relação, mas não quero que se passem certos limites. Como é que se passa essa mensagem para a ex-mulher, para o ex-marido, sem depois entrar aqui depois também numa espiral conflituosa? Desculpa-me, mas às vezes há direitos de veto que são exercícios de sensatez, uma coisa desse tipo. Às vezes há mesmo direito de veto que são um exercício de sensatez, ou seja, eu acho muito importante que os pais levem a efeito aquilo que, de forma convicta, acaba por ter sentido para os dois ao mesmo tempo. Quando um dos pais é persuasivo e insiste e pressiona, e o outro, às vezes, para não comprar um conflito, vai à boleia e, de algum modo, se encolhe, aquilo que nós temos acaba por ser, depois, um conjunto de tensões que, se não sobrarem para a relação dos pais, sobram para a relação que cada um dos pais acaba por ter com os filhos. E, portanto, nessas circunstâncias, é muito importante que tenham um quanto baste de proximidade, mas também é importante que se perceba, tal e qual como nas relações dos adolescentes, que não se passa de uma relação amorosa a uma amizade assim, e uma amizade tão próxima. Não se passa de sermos, no fundo, a pessoa que se divorciou daquela outra pessoa para uma atmosfera de melhores amigos, porque isso, lá está, é quase como se muitas vezes ignorasse muitas das coisas que nos separaram e que nos separaram com dor e às vezes com ressentimento, e portanto às vezes quando os pais fazem isso estão a querer desvalorizar um conjunto de aspectos que silenciosamente lá estão, e portanto entre estarem silenciados ou estarem assumidos de uma forma sensata, é muito melhor que sejam clarificados e assumidos, porque senão acabam por trazer alguma turbulência, e isso, enfim, não é uma mais-valia, seguramente, para os seus filhos. Mas nesta recusa em partilhar certos aspectos da vida pessoal com o ex-companheiro, com a ex-companheira, não poderá estar mais do que o pensamento no superior interesse dos filhos, ainda alguma mágoa? Ou seja, não, desculpa, eu agora não vou partilhar estas coisas contigo porque nos separamos. A mágoa continua a ter peso, influência na forma como o ex-casal se relaciona? Eu estaria tentado para dizer que todos temos o direito à mágoa. E às vezes a mágoa nem tem tanto a ver com aquela pessoa, mas tem às vezes a ver com as escolhas que nós fizemos e que, quando olhamos hoje para elas com outra sabedoria e com outra perspectiva, acabamos por reconhecer que talvez não tenham sido as melhores escolhas e as que acabam por nos trazer mais orgulho da vida. E, portanto, às vezes a mágoa existe dentro de nós, mas volto-lhe a dizer, é muito difícil a determinada altura. Claro que depende da maneira como as pessoas se divorciam, dos motivos pelos quais se divorciam, etc. É muito difícil passar-se de uma relação que pode ter começado com um exercício de paixão para uma relação de amizade e de uma proximidade tão grande que pode existir. Não vale a pena nós estarmos a normalizar as coisas como se disséssemos é impossível. Não, pode existir,
serão as exceções, devo reconhecer, mas que muitas vezes se normalizam pelo acho que deve ser assim, o acho que deve ser, muitas vezes, é uma maneira falsa de nós estarmos a viver as coisas, e se esta grande proximidade acabar por ser um bocadinho falsa, nomeadamente só de um dos pais, o que é que um filho ganha com isso? Pode o ex-marido, a ex-mulher, sentir-se excluído quase de uma forma violenta e interpretar isso como um segundo corte na relação, ou também deve ter a sensatez de perceber que a outra pessoa tem direito a essa mágoa, tem direito a esse espaço de reserva? Quer dizer, eu desejaria que não se sentisse excluída, porque se sente excluída é porque, de certa maneira, ainda não terá digerido todos os capítulos de uma separação. E, portanto, o direito à reserva é também o direito à intimidade, e nem sempre as pessoas com quem nós partilhamos anos, e anos significativos da nossa vida, e episódios muito significativos da nossa vida, como sermos pais ou mães, nem sempre essas pessoas acabam depois, naturalmente, por ter legitimidade até para reclamar um conhecimento aprofundado de muitos aspectos da nossa vida, se bem que há sempre aspectos em que eu acho que é importante que essas pessoas sejam informadas, que têm a ver com a existência de outras pessoas. Não que nós tenhamos de pedir autorização, mas é óbvio que, a existirem, é natural que isso traga alguma turbulência, ou pelo menos alguma tensãozinha inicial à vida dos filhos, e, portanto, antes que esta tensãozinha seja interpretada de uma outra qualquer forma, é importante que tenhamos a lealdade de dizer, olha, isto pode vir a acontecer, porque queiramos ou não, ao existirem outras pessoas na vida da mãe e do pai, mesmo que os pais sejam as pessoas mais equilibradas do mundo, vai ser preciso ali um período grande para que um filho perceba que gostar da outra pessoa que está na vida da mãe ou que está na vida do pai não é um conflito de lealdades, como se ao gostar dela estivesse a magoar a mãe ou ao gostar dele estivesse a afrontar o pai. Estamos a falar aqui desta tentativa de manter uma relação próxima, em alguns casos, como algo bem intencionado, mas pode ser também um sintoma de um desejo de continuar a controlar a vida do ex-companheiro. Claro. Todos nós conhecemos, numa versão agora que não tem nada a ver com isto, como é evidente, mas todos nós conhecemos aqueles gabirus que, no fundo, acabam por ficar grandes amigos de uma quantidade significativa de ex-namoradas. E num outro registro, é evidente que há pessoas que têm muita dificuldade em se separar e a assumir tudo aquilo que implica uma separação. E, portanto, sim, muitas vezes isto, que pode ser uma intenção em nome dos filhos e daquilo que é razoável, é uma forma hábil de ir mantendo a outra pessoa sob controle e mais, às vezes deixar sempre uma porta entreaberta para porque não reatarmos mais tarde ou mais cedo, que em algumas pessoas que se separam continua mais ou menos a pulsar nas suas cabeças. E esperamos assim ter respondido aqui às várias curiosidades deste nosso ouvinte. Chegamos assim ao fim de mais um Porque Sim Não É Resposta, o último desta semana. Estamos sempre em podcast durante a semana e aos fins de semana também, nas plataformas habituais e no site observador.pt. Envie-nos as suas questões, dúvidas e partilhas através do e-mail eduardosá@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um grande abraço, um bom fim de semana. Eu é que lhe agradeço. Um bom fim de semana para si.
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.